Olá, eu sou a Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Hoje vamos falar sobre a lei de Deus. Quem se restringe ao Novo Testamento vai encontrar Paulo falando da lei de Deus e vai ficar confuso, porque Paulo usa o termo nomos para significar muitas coisas. Pode ser a lei dos homens, a lei de Deus, a lei da tradição dos anciãos, a lei em sentido lato, como a lei de Deus num conjunto das Escrituras. Então, para interpretar Paulo, temos que compreender sempre cada passagem no seu contexto. A palavra hebraica para lei é Torá. E muitos associam este termo Torá apenas à lei de Moisés, a lei que Deus deu no Sinai a Moisés. Mas o termo Torá significa instrução e não se restringe à lei de Moisés. Outros associam o termo lei ou Torá apenas ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Mas a Torá não é só o Pentateuco, nem é só a lei de Moisés. A Torá divina é muito mais abrangente. Logo no Éden, Deus deu a sua Torá a Adão quando disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava aqui a dizer, normalmente nós olhamos sempre para a segunda parte, para a proibição de comer da árvore da ciência do bem e do mal, e não olhamos que Deus estava a dar a instrução do que Adão deveria comer. E aqui diz que ele deveria comer de toda a árvore do jardim. Ele não mandou comer animais, nem peixes, nem outro tipo de plantas, mas das árvores, dos frutos das árvores do jardim. Depois também, quando disse a Adão que era macho e fêmea, ainda os dois eram Adão, Deus diz: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus estava a dar Torá também, estava a dar instrução, e esta instrução era mandamento. E claro que o homem e a mulher cresceram e se multiplicaram e encheram a terra. Não, os primeiros homens não surgiram com Caim e Abel. Eles ali estiveram tempo incontável no Éden e eles obedeceram, porque Adão, macho e fêmea, obedecia a Deus. Adão cumpria a Torá divina até aquele dia em que ele desobedeceu e comeu do fruto que não deveria comer. Depois em Abraão, chamado amigo de Deus, está escrito acerca dele que ele guardava a Torá de Deus, a sua Torá. Vem em Gênesis 26:5. E como é que Abraão guardava a Torá se ainda não tinha sido dado no Sinai? Estão a ver, a Torá vai muito além da lei de Moisés. Nós vemos Deus relacionar-se como amigo com Abraão e dava-lhe instruções. Ele teve que se deslocar até aquela terra de Canaã e Deus dava-lhe mandamentos, dava-lhe a sua Torá, a sua instrução. E Abraão em tudo lhe obedeceu e em tudo creu. Então, como estão a ver, Torá é mais amplo na perspectiva divina. E vemos que os homens têm restringido muito este conceito de Torá, até o tornarem negativo para muitos cristãos. Moisés foi instruído por Deus, mas Moisés não foi só instruído por Deus no Sinai, naquela lei, na lei levítica, na lei geral de Moisés. Deus começou a instruir Moisés muito antes. Logo quando ele surge na sarça, Deus começa-lhe a dar instrução de como ele deveria proceder e como deveria libertar o povo, como deveria agir. E Moisés obedeceu. E depois, numa perspectiva mais ampla, dirigida ao povo, Deus dá instrução ainda no Egito. Deus dá instrução acerca da Páscoa, acerca da festa da Páscoa, e começa já a introduzir as Moedim, que nós já falamos em vídeos anteriores. Estes Moedim, estes tempos assinalados de Deus, tão importantes, para os quais nós devemos atentar, porque falam das coisas passadas e futuras. Estas Moedim são anteriores à lei do Sinai e são posteriores à lei levítica. Elas são posteriores até depois da vinda de Yeshua.
o próprio Paulo diz para celebrarmos os asmos, mas com uma atitude de coração e com um entendimento já diferente. Ele compreendia o novo significado da Páscoa, o novo significado do Pentecostes. E Paulo nunca disse que não deveríamos celebrar estas festas, porque elas são umas memoriais e outras apontam para tempos futuros. Dentro da lei de Moisés estava a lei levítica. E esta lei levítica não é o livro de Levítico. Eu tenho ouvido algumas pessoas para defenderem a homoafetividade e a homossexualidade, dizerem que tudo o que está em Levítico não pode ser para hoje. Mas não tem nada a ver, porque Levítico tem o nome Levítico, mas não era ali que estava contida a lei levítica. Estava uma parte dela e a parte da lei levítica, que também estará nos outros livros do Pentateuco, mas há princípios em todo o Pentateuco que são princípios para hoje. E não estou a falar só dos 10 mandamentos, há muitos princípios que Deus deu na lei que são imutáveis. E esse, por exemplo, da homoafetividade, da homossexualidade, a proibição desse tipo de relações é algo que se propaga pelas todas as escrituras até Apocalipse. Só uma mente muito deturpada que não quer obedecer à lei de Deus é que consegue distorcer isto. Então o facto de vir no livro de Levítico não significa que é a lei levítica. Os princípios morais que estão contidos no livro de Levítico são intemporais. A lei moral é sempre intemporal. Simplesmente estava a falar de um contexto cultural e às vezes o tipo de linguagem parece restritiva àquele tempo, mas não é assim. O que mudou foi a punição em relação a esse pecado. Por exemplo, uma mulher encontrada em adultério não é apedrejada. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então a lei do Sinai, ela não é equivalente à lei levítica. Ela engloba, inclui a lei levítica. E daí muitos mandamentos de sacrifícios, dízimos e todo o tipo de ofertas que era retirado. E tudo girava à volta daquela tribo de Levi e do templo. Servia para regular aquele sistema. Depois Hebreus fala que surgiu um novo sacerdócio, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que substituiu, e também as leis que regulavam o sacerdócio mudaram. Então, neste contexto amplo de Torá, a instrução divina que começa desde a criação do homem e se propaga ao longo da história do homem, chegamos à vinda do Messias, à vinda de Yeshua, à sua encarnação. Não que ele tenha vindo nessa altura apenas, ele já tinha vindo muitas vezes e tinha contactado com o homem, mas aqui ele encarnou como homem. E ele disse no Sermão do Monte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então ele aqui é muito claro, ele diz que não veio destruir a lei ou os profetas. E aqui está a falar lei neste contexto, estão a ver agora no Novo Testamento, já não temos o termo Torá, já temos o termo Nomos. E este Nomos depende do contexto. Aqui, quando diz não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, está a falar do Pentateuco. Não vim destruir a lei e os profetas, porque era assim que era chamado. Ele diz que não veio abrogar, ou seja, anular, é um termo jurídico. Quando uma lei é abrogada, ela é abolida e pode ser criada outra em substituição ou não. Ele diz que não veio abrogar a lei. Então, esta frase não pode ser distorcida. Porque, como diz a seguir, não vem abrogar, mas cumprir, eles dizem que já está cumprido, já não tem que se cumprir mais. Isso é mesmo distorcer muito. Ele diz que não vem abrogar, mas cumprir. Então, cumprir não pode ser abrogar, não pode ser sinónimo de abrogar, porque diz mas. Então, ao dizer mas, não vai dizer um sinónimo, mas um oposto. Que em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, aqui um diz J e um til, em hebraico terá sido um Yod
ou um acento. Porquê? Porque o iod é a letra mais pequenina do alfabeto hebraico. E os acentos também são uns tracinhos muito pequeninos, como também na língua portuguesa. Então, não é um J, é um iod, porque não há J's no hebraico. Sempre que verem J's, tanto no nome Yeshua, é Yeshua, não é Jesus, não é o J. Nem no nome Yahvé, não é Javé, porque não existem J's no hebraico, nunca poderia ser um J. É sempre o I, que equivale ao iod. Enfim, então como se refere aqui a letras muito pequenas, quer dizer, não será tirado nem o mínimo da lei até que seja tudo cumprido, ou seja, até que se termine céus e terra, até que todas as profecias, tudo aquilo que está profetizado até ao final, enquanto não for tudo cumprido, a lei não vai desaparecer. Claro que não está a referir-se a toda a lei, incluindo a lei levítica, porque em Hebreus diz que a lei levítica foi mudada, foi substituída por um novo sacerdócio, mas está a falar da lei que está no coração de Deus, a instrução divina. E o conceito de lei é um conceito muito errado por vezes, porque é como se fosse algo opressivo, e a lei não é opressiva. Eu gosto muito do Salmo 119, que diz que a lei é como mel, a lei é luz para os meus pés, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É como mel, é agradável, é instrução divina. E devemos ter prazer nessa instrução, porque senão não saberíamos o que é certo e o que é errado, e andaríamos como um mundo perdidos, sem sermos guiados por Deus. E alguns dizem que basta ter o Espírito. O Espírito, foi o Espírito que deu a lei escrita. Então, e Yeshua usou a lei escrita, usou-a muitas vezes e citou-a muitas vezes. É o próprio Espírito que defende a Torá divina e é o próprio Espírito que confirma a Torá divina. Depois em 5:19 e 20 diz que quem cumpre, vejam bem, não diz que a salvação, que serão salvos aqueles que cumprem a lei, mas diz que aquele que é o maior no reino é aquele que cumpre. Porque é sinal de maturidade, e nós que temos o Espírito, a Ruá Divina, e damos atenção à lei como uma instrução, como diz lá em Timóteo, que usamos a lei legitimamente para obedecermos, para sabermos qual é a vontade divina, para sabermos como caminhar neste mundo. Porque a instrução divina é o melhor para nós. Nós vamos andar e conduzir-nos com maturidade, e aquele que não cumpre será como um menor no reino, porque não andará com entendimento. No versículo 20 diz que nós devemos ceder à justiça dos escribas e fariseus, porque eles somente falavam e não praticavam. E aqui é mesmo muito forte, porque o não praticar a lei leva a que não entremos no reino de Deus, no reino dos céus, diz aqui. Que eu penso que são expressões equivalentes. O pecado impede-nos de entrar no reino de Deus. Aquele que pensa que tem o Espírito e é salvo para sempre, ele corre um grande risco, porque se pecarmos, o salário do pecado é a morte, e há versículos do Apocalipse, e não só, onde dá lista de pecados, e aqueles que pecarem segundo aquela lista não entrarão. Fala dos sodomitas, dos que mentem e outros pecados. A ideia de que Deus deu a lei através de Moisés e Yeshua veio abolir a lei com a graça é uma meia-verdade quando isolado e deturpado. Porque a graça de Deus existe em Deus desde sempre e foi pela graça que Deus deu a lei. A graça de Deus faz parte de Deus e a lei, a sua instrução, também faz parte de Deus. Mas isto está escrito porque tem um significado e tem a ver com aquela lei que eles usavam como o caminho para a salvação. Na altura, os fariseus ensinavam assim o povo, como a lei de Moisés sendo o caminho para a salvação. E então foi ensinado que Yeshua, pela graça, trouxe um outro caminho para a salvação, que era pelo Espírito. Teríamos que nascer do Espírito, como Yeshua ensinou a Nicodemos, e viver debaixo da graça divina, não deixando de praticar os mandamentos e a instrução divina, aquilo que tem a ver com o nosso contexto, porque mesmo
Muitos princípios, muitas instruções que Deus deu, seja na lei de Moisés, seja antes, seja depois, não se aplicam ao nosso contexto atual, porque tinha a ver com uma cultura daquele tempo. Por exemplo, eles tinham uma pazinha para recolher as suas fezes. Nós não vamos ter uma pazinha para recolher as nossas fezes porque vivemos num contexto diferente, onde temos outros meios para a nossa higiene. Temos que adaptar hoje, por isso Timóteo diz que é usar a lei legitimamente. Em Timóteo diz isso e é muito sábio. E não devemos usar a lei para escravizar outras pessoas que já têm o Espírito de Deus. Claro que é bom a pessoa crescer e aprender muitos princípios, mas desde que não sejam pecados graves, como é o caso da sodomia, devemos ser pacientes e compassivos e perceber que nós não sabemos tudo, nós estamos a crescer também. Estamos a aprender todos os dias e cada um deverá fazer tudo para o Senhor, já diz Paulo. Façamos tudo para o Senhor. Aquele que faz, faça para o Senhor. Outra coisa muito importante é que há pessoas que excluem da Torá, da lei de Deus, o Novo Testamento. Só que Yeshua é a encarnação da Torá. Ele mesmo é a Torá viva. E o Espírito que veio habitar em nós é a Torá habitando dentro de nós. Como está escrito que seria escrita no nosso coração. A lei de Deus seria escrita no nosso coração. E é o Espírito em nós que é essa lei escrita. Então, não desprezando a lei escrita em papel ou em pedra, como quiserem dizer, essa lei escrita no nosso coração, ela aconteceu no tempo da nova aliança. Mas todas as palavras de Yeshua são Torá para nós. Aliás, as palavras de Yeshua são Torá para nós mais que qualquer outra parte da Bíblia. Yeshua explica muitos mandamentos do Antigo Testamento, muitos mandamentos. Hoje o contexto de Torá inclui todas as escrituras bíblicas, a totalidade, até Apocalipse, os Evangelhos, as cartas de Paulo, as outras cartas, tudo é Torá. E o Gênesis é Torá, mas isso já é um conceito que algumas pessoas já compreendem. Por isso é que nós não podemos ir somente à lei de Moisés buscar mandamentos. Há muita coisa nos outros livros bíblicos, hoje não vou falar sobre isso, mas Yeshua dizia, no princípio não foi assim, e remete-nos para percebermos coisas em Gênesis que estão lá reveladas. E podemos perceber muita revelação depois no Novo Testamento que explica o Antigo. Por exemplo, era permitido que o homem tivesse mais que uma mulher pela lei de Moisés, mas no princípio não foi assim. E vem lá, penso que em Malaquias, que Deus criou um só espírito, quando podia criar mais, nesse sentido da monogamia e não da poligamia. E pessoas que querem defender coisas, na realidade o homem quando quer defender o pecado, distorce as escrituras. Mas há coisas que foram temporárias e Deus permitiu durante um tempo até depois restaurar. Hoje nós temos o Espírito, nós temos que voltar ao princípio, naquilo que é para voltar ao princípio e ouvir o que Yeshua tem para nos dizer, a instrução de Yeshua ao longo de todas as Escrituras. Isto torna-nos dependente da ruá divina do Espírito de Deus e precisamos estar sempre dependentes do Espírito para entender cada coisa, para sermos guiados em cada coisa e especialmente para ensinarmos os outros, que é uma grande responsabilidade. Sempre dependemos do Espírito, porque a Torá não está separada do Espírito. O próprio Espírito é a Torá em nós e nos revela as Escrituras. Devemos assim não só amar, como respeitar e praticar os princípios da Torá divina, sem impor aos outros na dimensão que nós já entendemos, porque estamos todos em crescimento. Deus vos abençoe. Shalom.